E o Estadão e a Folha fizeram hoje especiais para atacar o governo exatamente aí por essa questão que eles estão tratando assim como prioridade absoluta, que é sabotar o governo pela economia para defender, sabe, a manutenção da meta fiscal, como eles dizem, né? Transferir uma meta, transferir recursos daqui para lá. De onde que eles estão querendo transferir agora? Quem apareceu aqui no Estadão defendendo esse mantra que vai se formando aí, não é isso? Essa propaganda mentirosa, sabe? Cruel, é isso que eu estou dizendo, o pensamento da direita, essa perversão, gente pervertida, a gangue do Gumex, que é a Helena Landau. Lembra da Helena Landau? Que ela escreve aqui no Estadão, o que será o amanhã? Previdência precisará de novas regras em um mundo em rápida transformação. O mundo está mudando, sabe? E nós precisamos liquidar o trabalhador que já passou da idade de produzir, sabe, valores que vão ser transferidos para o Bahamas, para o ajuste fiscal, para a meta fiscal. O que nós vamos fazer com essa gente? Não sei. Ô, dona Helena, mas aí a sua proposta aqui vai jogar um monte de velhinhos na fome, no abandono, nas doenças e assim por diante. Aí não é problema meu. Meu problema é com ajuste fiscal. Ela fala isso explicitamente. Vamos ver. Desde o início, era sabido que a economia gerada pela reforma de 2019 não era suficiente e uma nova rodada seria necessária. Só não se esperava que voltasse a agenda econômica tão cedo. Não, vamos roubar vocês, viu, seus velhinhos? Fique atento aí, nós vamos roubar vocês. Aí o velhinho, mas vai ser mais para frente ou vai ser agora? Não, é mais lá na frente. Aí agora, chegou, é agora? Corre, velharada. Nós vamos passar a mão na carteira de vocês. Nessa semana foi lançado a reforma inacabada da dupla Jean Biagi e Paulo Tafner. Lembra do Jean Biagi? Que eu falei aqui? Que ele ganha a vida formulando teorias cretinas, sabe, imbecilizadas. Escreveu um livro, vem lá da era do Fernando Henrique Cardoso, da época dela, da Helena Landau, quando ela era a diretora lá de políticas de desestatização do BNDES, não é isso? Aquela que dava dinheiro do BNDES para os empresários comprarem empresa do Estado. Aquela roubalheira desavergonhada, uma vergonha, né? Num sentido de justiça um pouquinho mais elevado, esse tipo de gente estaria na cadeia, né? Claro. Aliás, por falar em cadeia, antes que eu esqueça, que tem muita a semelhança entre as direitas aqui, né? Bolsonaristas e lavajatistas, né? Isso, da mídia. Eu fui pesquisar um pouco aí a história desse Pablo Marçal, né? Achei coisas assim escabrosas dele, né? Um nazista, assim, descarado, né? Eu não sabia. Foi lá todo bonzinho, da entrevista no UOL, comentei aqui, foi ontem, né? Todo bonzinho, parecia um pastor, e ele vai se revelando, né? À medida que a conversa vai tirando as bases da sua argumentação, ele vai ficando agressivo, não é isso? Aí eu vi uma fala dele, que ele fala alguma coisa assim, quando que eu vou deixar de perseguir o Lula, né, de denunciar o Lula, coisa do tipo. Ele falou, quando ele morrer, ou quando ele devolver 4 trilhões de reais que ele roubou, sabe? E quando esse puteiro chamado PT for fechado. Olha o linguajar do vagabundo. Quem é essa figura do ponto de vista ideológico? Ele depois vai lá ajudar, que mandou os aviões dele, não é isso? Os helicópteros, levar com as doações, né? Foi num barco lá ajudar a gente lá em Canoas, na região de Porto Alegre. E olha as conversas. Como é que a gente pode caracterizar toda essa gente? Né? Que é a mesma lógica aqui da Helena Landau e do Fábio Jambiagi e desse Paulo Tafner, que eu não conheço. Linguajar de nazistas, né? Isso, de gente cruel, roubar os velhinhos. Grande parte de suas ideias esteve na base da reforma aprovada em 19, o impacto nas contas públicas é importantíssimo, mas foi a ênfase na desigualdade entre diferentes regimes que permitiu o avanço das discussões sem a promessa de atacar privilégios, tema sempre tão polêmico aqui e no mundo, não teria avançado. Vamos pular aqui algumas partes, porque, né, a gente tem tempo e, e também tem a tolerância hepática, né? Ficar ouvindo nazista não é fácil, né? A gente tem que ter essa tolerância hepática.
E ela, elogiando o livro e tal, né, diz que, novamente, a motivação para se discutir ajustes na assistência social e previdência não é apenas o ganho fiscal no curto prazo. Qualquer mudança nos critérios de benefícios levará tempo para surtir efeito. Sempre enfrentará resistências, pois vai repensar benefícios para mulheres, professores, aposentadoria rural, entre outros. Mas a Previdência não é o instrumento de compensação à ausência de políticas públicas para tratar de questões derivadas da desigualdade. Não é a Previdência que vai tratar disso. Quem? O Pablo Marçal, não é isso? Os filântropos, não é isso? Dá sopa para os velhinhos. É aposentado? Só tem a sopa dos aposentados agora. Mas tem que ir para a igreja. Porque lá na igreja a gente vai te usar para a gente arrecadar dízimos. E nós vamos por tudo lá no Bahamas, do Dr. Roberto Campos Neto e da Helena Landau. E do Armínio Fraga. Percebe? Que é uma indústria de vigaristas, de ladrões. Ela encerra aqui dizendo que o livro é didático e percorre todo o caminho necessário para uma reestruturação profunda na nossa Previdência. Não é preciso ser especialista no assunto, vale a leitura. Eu sou especialista no assunto, que eu estudei muito, escrevi, fiz um especial sobre isso, vocês podem achar aí na internet, né? Que eu desvendei o sentido, né, da Previdência e me baseei muito, sabe, aqui na contestação a essas infâmias do tal do Fábio Jambiage, um livro que ele escreveu na década de 90, justificando aquelas barbaridades todas da reforma, que ele escreve aqui, ó, que é autor desse estudo aqui, da Helena Landau, e tal, dos perversos, né, gente cruel, né, gente desumana. É isso que eu falo sempre, que a ideologia da direita esvazia as pessoas de conteúdo humano. Eles viram feras, predadores, ferozes, vorazes, bando de ladrões, assassinos, sabe? Foi o que a gente viu aí na pandemia, não é isso? Quantas pessoas não morreriam por conta desse tipo de coisa aqui? Lá na Argentina, já tem lá, já andei vendo aí. Aliás, precisa até estudar melhor o que está acontecendo na Argentina, gente morrendo lá de frio e tal, né? Pela perversidade de gente igual Fábio Jambiasi, Helena Landau, né? Eliane Catanhede, a turma toda, Caterva toda, né? Josincra, né? Gente perversa. Próxima reforma previdenciária ainda tem a questão de gênero para resolver, né? Agora ele vai para cima das mulheres aqui, ó. Quando o tema entrar na agenda novamente, reduzir diferença de gênero terá que ser parte da pauta. Aí ele diz: pense o leitor numa mudança que ocorra de uma geração para outra, em que a geração aposentada seja sustentada pelos filhos e não pelo governo. Numa geração, um casal tem 2 filhos. Se o homem morrer mais cedo, a viúva, na velhice, será sustentada por eles e a conta será dividida em 2 partes. Veja que é a conta de vigarista, né, de ladrão. Conta daqueles, sabe aqueles que ligam das penitenciárias dizendo que você ganhou um prêmio, né? Que você ganhou. Aí ele começa a fazer a conta, né? Para você ganhar tanto, você tem que pagar tanto. Né? Isso é conta aqui de vagabundo de presídio, sabe? A conta que ele faz é essa aqui. Então, quer dizer, vamos traduzir aqui um pouco. Ele está dizendo aqui, vamos pôr a questão da aposentadoria no âmbito familiar, né? Dando um exemplo. Então, o casal tem 2 filhos. O homem morreu, ficou a viúva. Né? E a viúva será sustentada pelos 2 filhos. E a conta será dividida em 2 partes. É tão idiota, né? Isso, coisa tão idiota. Na geração seguinte, os casais têm um filho. Então, então os filhos casaram, cada um teve um filho. Na velhice, se o padrão do homem partir mais cedo se repetir, a viúva será sustentada por um filho e o peso sobre este será o dobro que na geração anterior. Então, na geração anterior tinha 2, a outra geração tinha 1. Então, agora esse vai ter que arcar com o que os outros 2 arcaram, né, para pagar. A conta, vamos em frente, vamos seguir aqui na conta de presidiário, né, golpista. Agora passemos da família para o país. Vamos passar. Em 2019, o Brasil fez uma reforma da Previdência muito importante. Porém, por razões compreensíveis naquelas circunstâncias, tendo que fazer escolhas difíceis para viabilizar a aprovação do coração da reforma, o governo optou, na ocasião, por privilegiar aquilo que era essencial no contexto. O coração é extinguir a reforma. Paulo Guedes, lembra? Nós vamos economizar 2 bilhões aqui, economizar daqui, põe bilhões para cá, não sei o que é o homem de Chicago, né? Isso, o gangster de Chicago. Lembra que eu falava que ele era o gangster de Chicago? Tem um filme. Eu até imitava aqui a propaganda que eu via no cinema. Aquilo me impactava, né? Aquele som poderoso, né? Os gangsters de Chicago. Eles destruíram Chicago. Corra uma locadora antes que eles a destruam.
Então, corra a aposentadoria antes que o gangster de Chicago, né, destrua a Previdência. Né? Isso aqui é um gangster de Chicago, claro. Ele queria liquidar o Paulo Guedes, que veio lá do Pinochet, não é isso? O projeto neoliberal, que veio lá do fascismo, não é isso? Como o neoliberalismo substituiu a lógica do nazifascismo na economia, na política e assim por diante, na dinâmica social, nisso tudo que nós estamos vendo aqui. Tá bom, o gangster de Chicago não conseguiu fazer, mas agora precisa fazer, segundo o gangster aqui, o novo gangster de Chicago aqui. Isso quer dizer que a reforma foi importante à luz das regras extremamente benevolentes de aposentadoria que existiam no Brasil, mas continuamos tendo regras que não são compatíveis com as tendências demográficas em curso. Esses velhinhos, até o sujeito, Oswaldo Bertolino, começou a trabalhar com 5 anos. Com 5 anos eu colhi algodão. Depois fui fazer outras coisas, já falei aqui, né? Morava no sítio, trabalhava, né? Chegava da escola, tirava o uniforme da escola e botava a roupa de trabalhar, pegava a enxada, ou sei lá o quê, normalmente a enxada, né? Ia para a roça. Enquanto tinha a luz do sol, a gente estava trabalhando, e a gente chegava em casa e tinha que cuidar de coisas, tarefas de casa. Não é isso? Então, aí o Oswaldo, depois, com 15 anos, falei que ontem fez... Quantos anos? Comecei em 77, não sei quantos anos vai dar. Ontem foi aniversário do meu início de trabalhador com carteira assinada com 15 anos. Trabalhei todos os anos registrado. Tive essa sorte na vida. Sabe, quando eu fui me aposentar, eu tinha 36 anos de contribuição. E ainda a reforma do jambiagem, desses ladrões todos aqui, roubaram da minha aposentadoria 40% em relação ao teto. Roubaram tal do fator previdenciário. Já fui roubado por essa gente toda. Aí depois veio a outra reforma que roubou mais ainda. Agora eles querem roubar tudo. Então, por que o Oswaldo trabalhou, né, desde 5 anos, é isso? Fiz plantão noturno nas farmácias, viajei por esse país, sabe, praticamente em condições precaríssimas, não é isso? Não dormia, comia precariamente quando dava, sabe, para exatamente cumprir as obrigações. Fazia plantão noturno na Drogazil, já falei que eu trabalhei aqui na Drogazil, depois fui para o metrô, a mesma coisa, fazia horário de rodízio, enfrentava 3 noitadas das 10 às 6 da manhã, na Drogazil das 10 às 8 da manhã, todos os dias, todas as noites. Aí quando chegou com 36 anos, e ao mesmo tempo estudava, tem isso ainda. Sempre trabalhei e estudei, fui estudando assim aos trancos e barrancos, que tinha que trabalhar, não é isso? Aí, quando eu atingi os 36 anos, essa regra é muito benevolente. Eu tenho que escutar isso do Fábio Jambiage e não falar nada e não xingar ele. Sabe? Eu tenho que me conter na fronteira da civilidade e da civilização. Eu não posso dizer que ele é um nazista, cruel e ladrão? Posso ou não posso? Tá bom, vamos ver aqui. Por isso, para estimular o debate sobre o tema com meus colegas, o Sidoni e Tinoco, escrevemos aquele texto lá da Helena Landau, tal, publicado no texto para discussão. Eles escrevem, publicam e vira aí, né? Vai virar editorial, vira especial do jornal aqui, Estadão, não é isso? Em 19, a idade de aposentadoria para mulheres passou de 60 para 62 anos, e a diferença entre gêneros caiu de 5 para 3 anos. Porém, em 1988, quando foi aprovada a Constituição, estabelecendo o requisito da idade de 60 anos para as mulheres, estima-se que nessa idade a sobrevida média de uma pessoa do gênero feminino fosse de 18 anos. Hoje, aos 62 anos, a sobrevida média de uma mulher é de 22 anos. Mesmo com o aumento de 2 anos na exigência etária, o benefício pago pelo INSS tem uma duração esperada 4 anos maior que há 3 décadas e meia. As mulheres estão vivendo mais e ainda querem aposentadoria. Vejam que os termos revelam exatamente a crueldade. Eu já falei aqui, esses dias, que eles estabeleceram na tábua mortuária. É isso, tem uma tábua. Aí você conta na tábua quando você vai morrer. Sabe? Qual a expectativa de vida que você tem? É tábua mortuária. Então você estabelece o roubo do fator previdenciário, porque a minha tábua mortuária era elevada, não é isso? Então me passaram a mão em 40% da minha aposentadoria, sabe? Que eu tinha direito, né? E agora tem aqui a sobrevida. Por que sobrevida? Isso é um conceito de economia, né? Na economia tem aí o trabalho e o sobretrabalho. É um conceito de valor.
Se você tem uma jornada de 8 horas, você trabalha 2 horas, que é o que você basta para ti, o que você recebe de salário. Às 6 horas em diante, não é o lucro. Você está trabalhando para o patrão, para os donos dos meios de produção. Chama sobretrabalho. Então, você tem o trabalho necessário para mim, não é isso? Eu já trabalhei aqui, a minha parte eu já fiz. Agora eu tenho que fazer a parte do patrão. É isso. Que é o sobretrabalho. Então, você tem uma vida, aqui pelo conceito do Cruel, sabe? Você tem a mulher, né, tem uma vida, não é isso? E ela tem uma sobrevida. Tá fazendo hora extra, é isso que ele quer dizer, sabe? Isso aqui não tem utilidade nenhuma, sabe? Tá fazendo hora extra. Se você não tem filho para sustentar, se você não tem. Isso não conta para essa turma do lado de cá. Essa turma do lado de cá, o Bahamas continua funcionando a todo vapor. A dinheirama circula aqui que não tem limite. Agora a turma do lado de cá passou aqui dos 60 anos, no dizer aqui do Cruel, do nazista, é sobrevida. Olha aí. E tem mais coisas aí, os termos que eles utilizam. Aí diz, com o censo de 2022, revelou que na década, revelou que de cada 100 brasileiros, 51 são mulheres. Tem mais mulheres do que homens. Na faixa etária de 65 anos ou mais, porém, essa proporção é de 57%, cai. Quer dizer, as mulheres têm mais sobrevida do que os homens. Então, você tem que fazer o quê? Arrochar as mulheres, as velhinhas. Isso. A figura do beneficiário do INSS tende a ser cada vez mais feminina. Por isso, quando uma nova reforma previdenciária entrar novamente na agenda, reduzir a diferença de gênero de 3 anos na regra de 19 é algo que terá de ser parte da pauta. A despesa do INSS em 2024 será da ordem de 920 bilhões e ela irá voltar a estrangular o espaço para as demais políticas públicas. Tá vendo aqui, ó? São dois mundos. Se você não corta aqui, ela vai estrangular espaço para as demais políticas públicas, porque você não pode mexer aqui. E aí entra a pinimba com Lula, né? A guerra com Lula. E o Lula fala, não, daqui nós não vamos mexer. Essa proposta da Simone Tebet aí, defendida pela toda a corja da direita, sabe? De desvincular a aposentadoria do salário mínimo. Você entendeu? Então, o Lula fala, não vou mexer aqui, então tem que mexer ali. E aí o bicho pega, não é isso? Aí entra a guerra, né? Aí entra os nazistas, tudo isso que nós estamos vendo aqui. Em algum momento será preciso retomar esse debate. Veja que ele vai fazendo conta aqui de presidiário, né? Isso que aplica golpe por telefone, vendendo, anunciando que você tem um prêmio aqui, né? Só estão te dando um prêmio. Você me dá tanto que você vai ganhar tanto. A conta aqui de presidiário golpista do Fábio Jambiage não entra aqui o crescimento do PIB, né? Não entra o crescimento da produtividade, né? Não entra a questão, o bolo orçamentário, a conta que precisa ser feita ele não faz, porque é ladrão, né? Vigarista. É telefonema de presidiário para aplicar golpe. É esse tipo de gente aí. É disso que nós estamos falando, diria Gilmar Mendes. Aqui um tal de Rogério Werneck, economista, doutor pela Universidade de Harvard, professor da PUC, que escreve, é colunista do Estadão, escreve quinzenalmente, ele diz aqui, com o que se parece, afinal, o governo de Lula 3? Com o quê? Vamos ver. Agressão ao Lula, tá vendo? A lógica. A lógica da Helena Landau, da Eliane Cantanhede, do Fábio Jambiage, está sintetizada aqui no artigo do Werneck. Nós precisamos ligar as coisas para fazer a síntese, não é isso? Não tem que fazer síntese? Então, não tem? Tem, né? Então, vamos fazer a síntese aqui. A síntese do Werneck, Rogério Werneck. Com a condução da política fiscal do atual governo, como a condução da política fiscal do atual governo se compara com a dos outros 4 governos petistas? A condução da política fiscal, não é do Brasil, do povo, né? Da democracia, da inclusão social, da distribuição do crescimento do PIB, da produtividade, né? Que esses ladrões, Jambiage, Helena Landau, querem roubar dos aposentados, não é isso? Não é isso que ele está falando. Está falando da política fiscal. Ele escreve aqui, ó, como a condução da política fiscal do atual governo se compara com as dos outros 4 governos petistas. Como? Não chega a ser uma questão nova. Já na campanha de 2022, indagações nessa linha vinham sendo feitas com insistência por quem tentava entrever o que faria o candidato Lula da Silva, o linguajar do Estadão racista, que decidiria nada adiantar sobre a política econômica que adotaria caso viesse a ser... que decidira nada adiantar sobre
a política econômica que adotaria caso viesse a ser eleito. O Lula não falou nada de política econômica, segundo ele aqui, não é isso? Ele falou, não vou decidir nada não, tal, né? Eu vou me eleger primeiro, aí dou o golpe de vocês. O Lula é malandro, não é isso? Ah, malandrão aqui, o Lula é um malandrão, né? Vamos prender ele, prende. É evidente que o Lula falou, o Lula tem um programa de governo, tem um projeto, mas a vagabundagem, não é isso? A vagabundagem, não quero saber disso. O PT tem um programa de governo, o PCdoB tem um programa de governo. Em nenhum lugar o Lula disse, escreveu ou falou, nem os partidos de esquerda que dão sustentação política, o cerne da sustentação política, que é o PT e o PCdoB, e o PSB também, sabe, de certa forma, o PDT e o PSB, mas o cerne ali é PT e PCdoB. Em nenhum momento, né, houve alguma declaração de que o governo do presidente Lula pularia para o lado da roubalheira neoliberal. Lógico, é evidente, só não via quem não queria ver. É evidente que que isso aqui é uma falácia, é uma mentira, sabe? Era mais do que natural que o eleitor se preocupasse em saber qual Lula lhe pediu o voto. Qual eleitor? Ele já elegeu aqui um personagem, né? Uma abstração completa, né? O eleitor. Eu sou eleitor, eu nunca me preocupei com isso. Sai por aí perguntando para ele, ô eleitor, você se preocupava com a política econômica do Lula? Não sei, não lembro. Não sei. Eu nunca ouvi falar disso. Aqui, ó, é vigarice em cima de vigarice, golpe em cima de golpe. Então, o eleitor, ele queria saber se era o Lula do primeiro mandato, o da nova matriz econômica, ou o que cometeram o duplo desatino de alçar Dilma Rousseff à presidência e depois reelegê-la. Então foi o Lula. O Lula lá da nova matriz econômica, o Lula que tirou, né, dinheiro da vagabundagem aqui para fazer, né, isso, PAC, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ETEC, Universidade, transposição do Rio São Francisco e tal, é a nova matriz econômica. É esse Lula? Ou é aquele que cometeu o duplo desatino de alçar Dilma à presidência da República e depois de reelegê-la? Ele lançou a Dilma, elegeu a Dilma e reelegeu. Foi o Lula que elegeu. A grande diferença agora é que não se trata mais de especular sobre o futuro, e sim de analisar com base em fatos objetivos quase 1 ano e meio de gestão fiscal do Lula 3, gestão fiscal, daqui, ó, não é daqui. Quase 1 ano e meio de gestão fiscal do Lula 3. E a verdade é que, a essa altura, a indagação já tem resposta clara e inequívoca. Não há mais como alimentar a fantasia de que a política econômica do atual governo possa replicar o que ocorreu nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. Então nós vamos à bancarrota, não é isso? O desastre está aí, né? O que nós temos que fazer, Werneck? Qual é a solução aqui? Golpe, não é isso? Dá um golpe no Lula, não é isso? Manda prender, chama a Lava Jato de novo, não é isso? Chama Helena Landau, chama o Josincra e manda prender o Lula de novo.